sempre a história da pessoa. Uhum. Como é que você começou, vamos pra bolsa? Você deve ser formado, deve ter feito alguma faculdade, né, que eu Sim, sei. E como é que você teve a ideia de falar: "Pô, vou criar esse canal"? Como é que foi o começo? tá. Assim, eu sempre quis ter a minha grana e ter a minha liberdade, não depender do meu pai. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar no mercado de família, como estoquista. Então, eu trabalhava como repositor, às vezes caixa ali, de domingo a domingo, para ter a minha grana. Porque tinha passeios da escola, tinham festas de 15 anos, né? Era entre 14 e 15 anos, tinha muitas festas de 15 anos, eu era muito chamado para ser um dos 15 casais ali, tinha que alugar o terno e tal. Eu não queria onerar esse custo para o meu pai, porque em casa nós somos em 3, né, comigo e mais 2. A minha mãe, ela é do lar, ela é artesã e fica em casa, então só meu pai trabalhava. Então, para não onerar ele, eu comecei a trabalhar ali com 14 anos. Com 16 eu entrei na Fundação Bradesco, trabalhando, como estagiário de TI. Então, eu estudei minha vida toda na Fundação Bradesco e comecei lá como estagiário de TI aos 16 anos. E TI era algo que sempre para mim foi promissor. Vejo ainda como muito promissor, né? Algo Sim. muito interessante, cada vez mais a população ela tá mais tecnológica. Mas uma chavinha para mim mudou e virou, né? Que vai ser correlata ao Vamos para a Bolsa em 2016, que foi quando eu fui atender um gerente de estatística da Fundação Bradesco. Ele estava com problemas lá no Wi-Fi dele, eu fui lá ajudá-lo. E ele estava com o computador dele e uma segunda tela. E nessa segunda tela estava com o home broker aberto. E, cara, a primeira vez que eu vi um home broker, parecia um painel de avião, sabe? Piscando É difícil, verde, né? vermelho, muita informação. Como que ele sabia ler tudo aquilo? Petro 4, o que que é Petro 4? Então, muita coisa estava rolando ali. E ele mostrou para mim que ele investia na bolsa e que ele tinha ali um patrimônio de R$ 500 mil. E aquilo me chamou muita atenção. Porque às vezes você vê, poxa, a pessoa tem meio milhão, 1 milhão, às vezes é de um reality show, não é uma pessoa perto de você, principalmente se você vem lá de baixo. Geralmente é uma pessoa, enfim, muito afortunada que tem esses recursos. E aí quando eu vi que, poxa, ele era novo, ele tinha um carro legal, ele fazia viagens legais e ainda tinha aquela grana, eu falei, cara, eu quero fazer o que você faz. E aí eu quis começar a investir a partir daquele momento, porque ele me mostrou que, Isso com poxa, 16 anos. com não, aí no ca eu comecei como estagiário aos 16 anos, Ah, só entendi. que eu comecei, e olhei, né, pra bolsa ali em 2016, então eu estava ali entre 20 e 21 anos. E aí, poxa, tinha ali a PLR, tinha 13º, tinha tudo que você recebia, né, poxa, o banco é sempre um pai para isso, né, não é aquele baita salário, mas em termos de No benefícios bônus é é é muito bom. E eu comecei a poupar tudo aquilo e investia sempre na bolsa. Tudo na bolsa. Em 2016, porque ele me ensinou a bolsa e, poxa, 2016, quem se lembra, a bolsa estava lá no chão, impeachment da Dilma e tal, e tudo que você colocava dinheiro na bolsa, ia. Não precisava ser um grande gênio, porque, putz, retomou e tudo fluiu super bem. Só que aí chegou 2017, e veio o Joesley Day. E no Joesley Day, eu estava 100% posicionado em bolsa. Eu lembro até hoje, né, o dia 18 de maio de 2017. E o mercado estava fechado, né? Já já a gente vai falar de criptos, né? Algo que até me chama atenção em cripto é que, poxa, o mercado 24/7. Tudo que está acontecendo é real time e tudo está sendo ajustado ali no preço. Diferente do mercado de ações aqui no Brasil, por exemplo, que, poxa, você tem um horário pré-determinado para que ele funcione. E aí a gente sabia que daria algum problema pelo possível envolvimento do Michel Temer, né, o presidente em exercício com o Joesley Batista, só que a gente não sabia o tamanho desse problema. E aí, no dia 18 de maio, aquela baita queda na bolsa, Circuit Breaker, caiu 10%, algumas empresas caíram ainda mais. E ali eu vi a fragilidade de estar exposto a uma só estratégia. E a partir dali que eu comecei a olhar de uma forma mais diversificada. Porque eu não queria que com os investimentos, cara, sei lá, eu deixasse de dormir, que foi o que meio que rolou exato. para mim. Eu não consegui dormir direito, eu acordei super cedo, já acordo aquele frio na barriga, porque O coração acelera, você né? sabe que vai dar merda, você só não sabe o tamanho dessa merda que vai acontecer. É, e aí, a partir daquele momento, eu falei, poxa, eu não quero investir só em ações, eu quero olhar para outras coisas. Eu quero ter reservas, por exemplo, quero ter minha renda fixa ali para quando a coisa apertar, eu conseguir investir. E a partir dali, a minha carteira ela foi mudando. Então, acho que muito da minha carteira hoje é uma evolução de tudo que eu passei. Então, às vezes, até as pessoas olham a nossa carteira hoje já diversificada, pensando em Brasil, exterior, criptomoeda. Não nasceu assim. Nasceu assim a Exato. sua? Não, a gente tomou tombo também, todo mundo. É o que você falou, é muito importante essa diversificação, porque assim, Uhum. a gente viu isso de novo em 2020, né? A bolsa bate 120 mil pontos. Tá ruim, Bruno, o áudio aqui? Não tá dando pra ver? A bolsa bateu lá 120 mil pontos, todo mundo começou a entrar, e quando veio um momento ali, né, que a gente teve circuit break, tudo que a gente passou da pandemia, o pessoal se desesperou. Então, isso você tem que saber o seu perfil de investidor. E foi o que você foi percebendo ao longo do Uhum. tempo. Seu perfil
né? E também que você precisaria ter uma diversificação. E a gente fala muito disso, né, André? A Não, gente com vê- certeza. Eu acho que 2020 ensinou muita gente, né, Rodolfo? Porque, desculpa. Eu acho que 2020 ensinou muito isso, porque muitas pessoas vieram pra Bolsa ali em 2018, 2019, né? A Bolsa subindo, 2019 entrando um novo presidente, uma nova equipe econômica com Paulo Guedes, com Bolsonaro. E aí o pessoal falou, bom, o Brasil vai voar agora. E aí 2020 veio a pandemia. Tava todo mundo se posicionando em Bolsa, com a Selic recuando, né? Pós era PT, depois a Selic veio recuando. Cara, quando veio ali um vírus chinês, começou a derrubar as bolsas de valores, tinha gente que não dormia. Eu também fiquei com dor de barriga. E ali todo mundo começou a mudar um pouco mais a sua estrutura. Você começa a investir um pouco mais nos Estados Unidos, você começa a investir um pouco mais em cripto. Foi o que o Rodolfo falou. É importante você diversificar. E às vezes com esses tombos que a gente toma, com esses sustos que a gente toma, a gente vai ficando o quê? Mais cascudo, mais experiente. E a gente vai ajustando a nossa estratégia de forma para se proteger também. Até ia te perguntar isso, Rodolfo. Nessas mudanças que você fez, você chegou a colocar parte do patrimônio nos Estados Unidos também? Sim, com certeza. Eu acho que o ponto é esse, né? A ideia é que as pessoas elas tenham em mente que não dá para comparar o capítulo 1, 2, 3 delas com o nosso capítulo 20, por exemplo, né? A gente está um tempo a mais no mercado e a ideia de estar aqui nesse podcast, por exemplo, é compartilhar esse conhecimento com as pessoas para que elas possam acelerar nessa curva de aprendizado e possam ter uma carteira que ele fica tranquilo com ela, que eu acho que isso é fundamental, e também consiga ter ótimos retornos, né? Então, o que você falou de exterior foi muito uma questão na minha carteira de sabendo o que vai rolando, né? Então, em 17 teve o Joesley Day, eu aprendi ali a ter uma reserva de oportunidade, ter a minha renda fixa e ter também ativos correlacionados, ativos com exposição a dólar. Porque eu me lembro de ver, por exemplo, o Banco do Brasil caindo bastante, mas Klabin, naquele dia, saltou muito, porque o dólar disparou. Fibria, que existia na época ainda, disparou porque são empresas dolarizadas. Então, O aprendi VEG ali... deve ter dado um... chu. Então, porque mesmo ações, a galera geralmente coloca numa mesma cesta. Mas não é assim, tem perfis de ações diferentes, tem small caps que tendem a sofrer mais, as large caps tendem a sofrer menos. Então, você vai entendendo isso com o tempo. Aí, em 2018, entraram os fundos imobiliários na minha carteira. Eu comecei a entender mais sobre essa indústria e, poxa, curti muito essa questão de estar exposto a imóveis que me geram uma renda todo mês, isento de imposto. Então, foi inserido aí na minha carteira. E também tem a própria questão das criptomoedas que começaram a surgir ali naquele momento, só que ainda de uma forma bem pequena e com o Bitcoin. Eu não olhava ainda para outros projetos, era mais o Bitcoin ali naquele cenário. E aí, em 2019, que veio a exposição no exterior. Porque eu comecei a olhar e pensar de uma forma global mesmo. Acho que até você viajando, né, para fora e tudo mais, você começa a perceber, poxa, você vai investir aqui no Brasil. Você tem um Itaú da vida, que é uma das maiores empresas aqui do Brasil. Você encontra Itaú aonde? Aqui no Brasil e muitas vezes em alguns países próximos daqui. América do Sul aqui. Mas você vai lá para a Europa, tem Itaú? Não, Você vai lá para a Ásia, tem Itaú? não. Não, Agora- exatamente. Apple, você vai para a Tem. Europa, tem? Você vai para a Ásia, tem? Todo Cara, lugar tem, né? Aquela massinha. Você vai pra lá, vai pra cá, tem, né? então o grande ponto é, quando você investe de forma dolarizada, você sai de algo que é regional, de algo que é doméstico, de algo que está muito suscetível a uma política local, para você estar exposto a algo que, poxa, independentemente da política de algum lugar, vai continuar funcionando. Assim como com a Rússia, por exemplo, mais Exato, recentemente, que tá muitas acontecendo. empresas deixaram de ter a sua operação lá. O próprio McDonald's é um dos casos, mas acabou o McDonald's por conta disso? Não. Ele está diversificado em muitos países. Então, Exato. essa exposição internacional ela começou a ficar mais forte ali em 2019. Só que não consegui colocar tudo que eu queria em 2019. Porque veio 20 com a pandemia, dólar deu aquela estourada. E aí eu comecei a reforçar mais a minha exposição a dólar, preferencialmente no ano passado. Do ano passado para cá, que eu estou aumentando mais minha exposição a dólar, porque eu quero ter no mínimo 50% da minha carteira dolarizada, porque eu acho que isso é fundamental. Não dá para ficar Não só dá em pra real. ficar de fora, né? Não dá pra ficar só... Não. A gente vê isso exatamente. O Brasil... Olha só o que aconteceu agora na Rússia, né? Quem tem dinheiro, quem se posicionou, né? Diversificando o patrimônio lá fora, o bilionário, ele, né? Pegou Se o protegeu. barcão e foi... Inclusive, aconteceu isso, porque eu tava em Maldivas e eu vi muitos barcos russos chegando lá. Agora, quem ficou só na Rússia, teve uma desvalorização da moeda em mais de 30%. E por quê? Só colocou o dinheiro ali na Rússia. E a gente nunca espera, infelizmente, essa guerra, a gente nunca espera o que vai acontecer. Agora, uma das coisas que eu mais escuto perguntar, assim, a gente nunca acerta, e é muito difícil, acho que para qualquer economista, o dólar.
Sim. Porque o dólar hoje, por exemplo, tá abaixo de 5, talvez 4,93, né? Uhum. E aí o pessoal fala, mas é hora de investir no dólar, Carol, o que eu faço? Você acha que é hora de investir no exterior? Na sua opinião, ainda é hora de investir no exterior, mesmo com essa questão toda do dólar? O que você acha para esse momento, para as pessoas entenderem? É hora de investir? Assim, eu tenho um mantra que dólar caro é aquele que você não tem. Poxa, é uma moeda muito mais forte do que a moeda brasileira real? Eu tava lá em Dubai, por exemplo. Eu consigo pagar muitas das coisas com o dólar. Então eu posso usar o dirham, que é a moeda de lá, mas o próprio dólar também é muito aceito lá, era aceito em Doha, no Kuwait, em qualquer lugar o dólar é aceito, praticamente, né? Porque 60% das reservas do mundo hoje é em dólar. Agora eu pego esse meu real e vou pra lá. Vão aceitar? Não. Onde é aceito esse real? Então, assim, dólar caro é aquele que você não tem. O que a gente tem que frisar vai se expondo de forma gradual. Não queira migrar tudo de uma só vez. Eu acho que sempre essa questão vai ser muito ruim. Você não pode ser aquele trend investor. Fundos imobiliários está muito bom. Vou investir agora em fundo imobiliário. Criptomoeda está muito boa. Agora criptomoeda. Agora exterior é muito bom. Cara, não. Você tem que ter uma carteira diversificada. E aí, quando todo mundo está falando que não é para investir, você vai fazer o oposto. Exato. Dólar caiu para baixo dos 5. Agora que ele vai lá para 4,50, R$4. Cara, aproveita. Vai comprando. Que bom que isso está acontecendo. Né? Vai colocando aos poucos. Porque você quer aumentar, você queria comprar dólar a 6, 7 ou a 4 e pouco? E aquele negócio, né, Rodolfo? Muita gente iniciante também, o cara fala, pô, eu comecei a investir nos Estados Unidos em 2021. Aí o cara fala, pô, eu paguei 5,50 no dólar. R$5,50. Aí o cara fala, pô, fiz burrada. Comprei o dólar a 5,50, agora tá 4,94. Mas aí qual o recado que você tem pra dizer pra esse cara? Porque é aquilo, né? Não tem como a gente acertar, né, Rodolfo? Não, mas assim, é o preço do ingresso. Você tem que pensar que você converteu para dólar, mas quanto você vai ganhar em dólar? Porque, por exemplo, ano passado, por mais que a bolsa, as bolsas globais inteiras subiram, a bolsa americana subiu mais de 20% e a nossa bolsa brasileira caiu quanto? Exatamente. Não, quem tá fora do exterior tá maluco, né? Na minha visão, tá mais do que não. Eu falo isso todo dia, dolariza. Porque as pessoas têm a impressão que é impossível. Não, eu tenho que investir, mas eu tenho que ser milionário, eu tenho que ter 2 milhões. Não, mas sabe o que eu sinto, Carol? As pessoas, principalmente os iniciantes, eles se culpam muito. Eles carregam um sentimento ruim pensando assim, putz, eu paguei 5,50 no dólar. Fiz besteira. Ele não tem a consciência de que talvez ele pagou 5,50 no dólar. Tudo bem, o dólar recuou um pouco agora, mas e a ação que ele comprou, que subiu pra caramba no ano passado, Valorizou. enquanto a Bolsa Brasil caiu? E aquele negócio, a gente não tem que se preocupar muito qual direção vai o dólar. E a minha opinião é que o dólar é sempre